E saudações mortais. Voz que fala com vocês agora é o grande Buda. Silêncio, humanos, porque o Matador de Deuses está online. E vamos que vamos para mais um dia no Mega Manião, aonde aqui o Pokémon faz sucesso. É aonde o marido gasta o dinheiro e a mulher não vê. Chega no like, hein? Compartilha aí, mano, pra dar aquela moral marota aí pra nós. Beleza, se você não é inscrito, se inscreva ativando o sininho, né, para não perder aí vídeos de qualidades mitológicas, né? Porque é aquilo, mano. Raramente vai ter alguém fazendo o que eu faço. Dito isso, é isso. Bom, recentemente teve aí a BioWare, né? Fim de semana aí passado do Zarude, né? Um Pokémon aí, né? Até então bem polêmico, né? Mamaco louco. Basicamente, rapaziada, ele é um Pokémon meio que tanque suporte, eu diria, né? Focado, né, na tipagem dele, tá? Então ele foca mais em Pokémon Dark e Grama, né? Ele tem um desenvolvimento ali, tá? Então, basicamente assim, o time que ele roda, basicamente seriam esses, né? Basicamente falando, beleza? Então aqui eu vou, né, falar aí, né? Eu testei aí milhões e milhões aí de formas, né? Para ver qual time, né, melhor se encaixa. E o time que eu, né, gostaria que ele funcionasse seria o Full Dark, né? Que eu comentei já em um vídeo aí, né, sobre ele, que seria a opção, né? Até então seria esse aqui, que era o Full Dark. Que até então no Discord, né, do jogo, que eu deixo aí na descrição dos vídeos, né? Caso você queira se ingressar lá, né? Lá tem basicamente tudo, né, bem direitinho. Tem Pokébuilds, tem sobre times, né? Tem a galera lá que sempre tá, né, ajudando os novatos, né, para ter um entendimento melhor no game, beleza? Então, basicamente, mano, em vez de quando eu posto as coisas lá, né, às vezes, ou eu posto, né, sobre times, né, etc. E vamos que vamos, né? Basicamente, eu postei, o último post que eu fiz foi falando desse time aqui específico, né? É assim, é o Full Dark, né, onde predomina os 6 tipos de Pokémon, porém, cada um aqui, né, tipagem secundária distinta, né, diferente. O Upa num psíquico, Darkrai é apenas Dark, então ele realmente é um Pokémon focado pro Dark. E Vital, Voador e Dark, Tyranitar, Rocha e Dark, Ash Greninja, Dark com água, Zarude, Dark com grama. Então, basicamente, mano, aqui cada um, né, especificamente teria um time desenvolvido, né, em outro aspecto. Bem simples, né, de entender a mecânica do time quando você se sabe o que cada Pokémon é e faz. Todo time, ou quase todos os times, tem os 3 pilares, que é DPS, tanque e healer, né? Que é cura, que é suporte, tá? Pokémon ali de suporte para dar uma geral, fazer o time engrenar, né? Dar liga no time. E daí, mano, as outras, né? Você vai lá emendando. Tem time que tem mais de um DPS, tem time que só tem um, tem time que tem 2, 3, tem time que não tem tanque, tem time que tem tanque, tem time que não tem suporte, tem time que só tem suporte. Então, né, fica muito ao termo, né? Com o tempo, o jogo vai, né, cada vídeo todo mês, eu acho, né? Eu acho que vai vir um por mês. Queria que viesse 2, né, para agilizar nosso progresso, mas eu acho difícil. Então, provavelmente vai ser uma por mês, então aí todo mês vai chegar um Pokémon novo que vai ingressar em algum tipo de tipagem. Entre 1 a 2, né? Dependendo aí. Então aqui é bem fácil o contexto do time. Zarude seria, né, o suporte desse time, né? Ele é tanque barra curandeiro, né? Basicamente ele cura nas skills dele, tá? Porém, ele só cura Pokémon Dark e Grama. Lembrando, né? Dark e Grama. Então, assim, basicamente ele curaria todo mundo aqui, tá? Na sua ultimate, na sua habilidade pequena, ele tem lá um... Ele faz um parangolazinho, ele consegue dar uma curinha. O item dele, né? O item exclusivo dele cura, tá? Automaticamente um Pokémon, então é muito bom. Beleza? Vindo com os DPS, né? Evidentemente, nesse time, o DPS principal seria o Upa, tá? O Upa, um balde, né? A forma grande aí do Upa. Porque ele dá um dano na frontline inimiga, ele causa um dano legal, tá? Mas ele é muito mais focado em debuff, beleza? Até então, ele casa melhor em time fantasma, né? Porque o time fantasma tem, né, uma vantagem de ficar invisível, que, né, é muito melhor. Mas no time Dark, mano, o dano dele prevalece mais, porque quase todos os Pokémon Dark, eles roubam atributos. Roubando atributo, o time inimigo fica mais fraco. Ficando mais fraco, ele causa mais dano, eventualmente. Então aqui ele seria um causador de dano barra debuff e ainda dá um controle na ultimate, que aqueles portais, né, que ele suga ali os Pokémons inimigos, né, que tiver na frente dele. Ele tem chance de sugar aí até 2, tá? Até 2 Pokémons, deixando eles fora de combate por um turno. Dano killer, dano explosivo seria o seu Ash Greninja, tá? No time Dark, rapaziada, assim,
a resistência dele é muito baixa. Ele vai depender muito do Zarud proteger ele, tá? Curar ele, né, no caso. Mas o dano dele é muito alto. Muito, muito mais elevado do que no próprio time água, tá? Pokémon Dark meio que buffa o dano dele. Então, ele bate muito mais nesse time. Porém, a resistência dele é muito, muito abaixo, beleza? Então ele seria o dano explosivo, né? Aquele Pokémon bater pra matar. Ou deixar quase morto. Daí veria o nosso Yveltal, o nosso DPS single target de backline, né? Onde ele vai focar os Pokémon da back. Ele tem um fator legal que é de cortar cura, né? Então ele meio que corta a cura ali, né? De Pokémons, tá? Reduz a cura, né? Dos Pokémon também. E ele consegue causar um dano legal se o cara tiver com a vida bem abaixo. Certo. Aí depois vem aqui o nosso controle, né? Que sempre tem nos times, geralmente. Né, um suporte de controle, no caso é o Darkrai, focado em deixar o Pokémon imobilizado, né, do outro time. Ele tem a possibilidade de ultar, rouba atributos, né? Pode deixar o Pokémon dormindo, tá? Então, assim, ele tem esse controle, né, favorável. E também consegue aumentar o dano, né, causado com o seu mundo do pesadelo, tá? Basicamente. E depois, por fim, o tanque, né? Que tem que ter aí pra dar uma segurada, né? Para o time meio que desenrolar, que seria o Tyranitar, né? O Shin Mega aí, Tyranitar, gerando paredes, né? Que é a passiva principal dele, basicamente. Ele gera parede pra ele, né? Então assim, ele meio que se protege com as paredes aí. E quando ele ulta, ele gera uma parede que bloqueia a backline do time inimigo, fazendo com que eles ataquem essa parede em vez de bater, né, no seu time. Então ele atrapalha muito, tá, o time inimigo de poder, né, fazer ações contra você, tá? Ele ajuda nesse sentido. E basicamente o time é esse. Agora, funcionar é outro esquema. No PvE, esse time funciona muito bem, tá? Muito bem mesmo. É tanto que eu desupei já, procurando outras possibilidades, né? Mas podemos testar aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho um estágio. Um pesadelo aqui, né? É mais broken. Vamos aqui. Deixa eu só mudar aqui, eu tava usando anti-metal. Aqui. Bota pra cá. Cadê? Botar o Zarud. Vou botar o Yveltal atrás, que o Yveltal ele é DPS, né? Mas ele tem a possibilidade de poder ficar na frente, tá? Porque ele, quando você inicia a luta, você vai perceber que ele entra dentro de um casulo. Quando ele tá nesse casulo, ele não pode ser alvejado por dano, né? Então ele fica meio que ali protegido. Pronto. Não sei se eles, como eles vão estar a estrela baixa, não sei se eles vão rodar legal, tá? Que é o brasão, né? Dark. E aqui, mano, vou botar o quê? Psico, né? Que é o meu principal upa. Então, bota a psico ali pra dar uma focalizada nele. E vamos lá, né? Vamos ver se o time level 1 tanca, né? Pronto, ó. Aqui vocês podem observar que o campo tá, né, diferente. Aqui já é passiva, beleza? A passiva do nosso Darkrai. Quando inicia o combate, rapaziada, ele joga o time inimigo nesse campo aqui. Esse campo aqui, mano, dá muito tipo de debuff. Reduz a cura, reduz ataque, SP ataque. Toda vida que os seus Pokémon Dark atacam, né, os Pokémon inimigo, eles basicamente sofrem, né, mais dano, no caso. Assim que inicia a luta, um Pokémon aleatório do cara já começa a ficar dormindo. Que é no caso aqui da Mildred, tá vendo? Tipo dormindo, ó. Tem tipo um Zzinho aqui. Isso é da passiva do Darkrai, tá, rapaziada? Então, basicamente, ele bota pra dormir. Ó, o Greninja vai lá, dá dano, ele é o killer, né? Aí vem o Zarud, ó, cura todo mundo. Vocês veem, ó, que fica tipo umas vinhas, né? Umas vinhas verdes embaixo, né? Dos Pokémon Dark. Isso, né? É a passiva do Zarud, né? Que é pra curar, né? Os Pokémon Dark. Tanto Dark como Grama, tá? E, ó, a parede lá que eu falei do Tyranitar. Inibindo que a backline inimiga, né? Por 2 turnos, né? Ataque seu time, beleza? Então, basicamente isso, rapaziada. Assim que funciona, né, o time. Controle, cura, dano, debuff, né, basicamente tudo. Ele é bem completo, tá? Ele é bem completo. Porém, tem muitos times aí atualmente, que é os time meta, né? Que, assim, tem uma vantagem muito grande em cima deles, tá? Tem uma vantagem muito grande, né? Por quê? Porque esse tipo de time aqui, mano, ele é um time que tem que conseguir, né, dar o combo, dar um ataque, né? Todo mundo bater e atacar, basicamente. E é meio difícil isso acontecer atualmente, tá? Porque a maioria dos times é muito resistente, né? O que a galera usa, mano, é os 2 times mais quebrados do jogo. Que é o time com Adiance, Full Tank, né? Um time muito resistente, com muito dano, tá? Porque a maioria dos tanques são tanques, né, mais fortes. Basicamente é o PG, que é um SS, tá? Às vezes alguns usam a baleia, outros usam uma Rayquaza como dano. Poucos, mas acho que tem um ali que usa, tá usando, né, atualmente. Tem uns que usa
O Ziggurat, né, que é um tanque mais forte, junto com o PG, né, forma uma combinação pesada. Alguns usam com Tyranitar, outros usam com Xerneas, outros usam a mistura com Fada, né? Então é o meta, né, que é Fada e Pedra, ou Full Fada, ou se não lutador com água, ou se não lutador com Fada, né? E o lutador com Psíquico, tá? É a base, mano. Esses times são a base, né? E, enfim, a passiva deles são muito quebradas, tá? São muito quebradas. Então, assim, basicamente é muito difícil, né? Um time, porque isso aqui seria um time off-meta, beleza? Um off-meta, porque os Pokémons aqui são mais antigos, né? Até então, tem alguns antigos que ficaram muito bons, né? Em seu time respectivo. No caso, que fica muito bom nesse time, mano, é basicamente o Upa. O Upa fica muito bom nesse time. Porém, só ele não carrega o jogo. Se o Ash Green Ninja, né, que eu tentei, tá? Eu tentei aí fazer o Ash Green Ninja rodar. Se o Ash Green Ninja conseguisse ter uma resistência legal no time Dark, né? Assim como ele tem no time Água, possivelmente esse time seria um dos times mais da horazinha de usar, né? Sem precisar de SS, tá? Assim como o time Fantasma, né? O lado bom do time Fantasma, ele tem, né, uma composição muito sólida. Né? Aquele lance dele poder ficar invisível, da Lunala ficar curando, né, deixando os Pokémon invisível, aumenta a redução de dano extremamente alta, né? E ainda tem a possibilidade de reviver os Pokémon. Mano, é uma vantagem muito grande. Aí o Dark teria que ter algo assim. A vantagem do Dark é o quê? Um controle, né? O controle que é muito da hora, porque o Zarude pode enraizar, né, o time inimigo, o Yveltal pode petrificar e o Darkrai pode botar o Pokémon pra dormir, beleza? Porém, contra os times atualmente, isso não funciona, porque são controles de nível baixo, tá? De nível 1 e nível 2, e não funciona em time com a baleia, né? Que a baleia dá imunidade ao time, ela purifica, então ela meio que tira os controles. E o time da Diancie, que é o escudo da Diancie, ela reflete qualquer controle de nível baixo. Né? Então, basicamente, em vez de eu acertar o controle no cara, o controle vai em cima de mim. Então, basicamente, do que eu tentei testar, nenhum funcionou por esses efeitos, tá? Não tem como, certo? Simplesmente é quase impossível, tá? Tipo assim, contra a Diancie, mano, começa muito bem o time, tá? O time começa legal ali, pá, mas quando chega no meio do fim, as passivas começam a pesar. O time da Diancie, ela tem são Pokémon com passivas muito roubadas, tá? Dependendo aí de como seja, mas é muito roubado mesmo. Aí, mano, não tem como, tá, rapaziada? É dureza. Né? Basicamente também o pior que aqui... Deixa eu ver, porque o meu time está com um aqui sem UP, né? Tá o Darkrai. Né? Botei o Celebi aqui, pronto. Meu time, ó, tá pegando nem 12M direito. Né? Basicamente, nem 12M. Aí eu tô tentando bater, né, em contas times aqui com 15M, ó. Então são 3Ms a mais. E acaba fazendo muita diferença. Talvez, se eu deixasse no mesmo nível, possa ser que, né, isso ia diminuir. Mas testando com a conta do Mito, que é uma conta bem mais fraca em UP, né? Só que é um time mais meta, né? Aqui ele usa o Água Lutador, né? O combozinho. E tem 11M. Basicamente esse meu time não bate, tá ligado? Ele não batia. Ele chegava muito perto, basicamente ele... mas também ele dava uma sorte legal, né? Ele ficava com os Zamazenta, geralmente os Zamazenta e o Manamp sem vida vivo, cara. Ou eu perdia em 20 turnos por falta de dano. Então assim... O Yveltal, né, que seria a minha carga na manga. O Yveltal seria o quê? O finalizador. E ele não tava conseguindo finalizar. Eu acho que esse aí que foi o grande problema. Então, assim, possivelmente, talvez, se o time, né, futuramente tiver um buff, possa ser que funcione. Possa ser. Tá? Alguns Pokémon aí tem um melhoramento. O Darkrai ficou muito bom. Tipo, ele não morre, né, enquanto ele tá naquele campo, aquele mundo dos pesadelos dele. Mesmo que ele tome dano fatal, ele fica lá tancando, né, com 1 de vida. Isso é muito bom, porque basicamente ele consegue, dependendo aí, tancar entre 2 a 3 turnos, né? Isso é se ele conseguir ultar, então ele gera de novo o campo, aumenta mais um turno. Então ele tem a possibilidade aí, né, até de sobreviver 3 turnos, mesmo sem vida. E isso é muito bom. Mas acaba não sendo o suficiente, beleza? Então assim, eu testei, tá? Eu testei de várias formas aqui possíveis, nenhuma funcionou, né? Realmente falta dano em alguns aspectos. E quando eu consigo encaixar o dano, acaba faltando resistência, né? Porque aí o time, quando começa a apanhar, ele começa a morrer. E ele morre rápido, né? Então, assim, quando eu encaixei um dano, que o dano realmente bateu nos caras, beleza. Agora, os Pokémon mais resistentes, né? Devido ao UP acima, né? Sobre o meu time, acabar a fazer a vantagem, né? Então, basicamente, tipo, um time com muito dano não prevalece em cima de um time que é mais upado, né? Então, você meio que tem que ter um equilíbrio. Aí eu fui buscando forma de equilibrar. Como? Botando outros Pokémon que se encaixassem com os Pokémon que eu tinha. Tirando aqueles Pokémon que eu tava percebendo que não estava ajudando, né, o time de nenhuma forma. Tipo, o Yveltal não tá ajudando em nada, basicamente. Ele só causava o debuff dele mesmo, quando tava dentro do casulo. Quando ele saía, mano, basicamente ele saía pra morrer. Quando ele saía, vinha o time inimigo já ultando e matava ele, né? Tipo assim, ele saía sempre no momento errado. Então, acredito que ele deveria dar uma modificação, né, uma mudada aí na passiva dele, cara, pra evitar, né, isso.
Porque assim, eventualmente times Pokémons novos sempre vão ter passivas melhores que os antigos. Isso sempre foi, né, de todos os jogos. Mas você tem que manter sempre um equilíbrio, mano, pra não deixar aqueles Pokémon mortos, né? Tipo assim, passar a linha e pronto, o Pokémon morreu ali porque, né, a passiva dele não tem uma progressão para os times atuais, beleza? E o Ash Greninja, né, eu tirei devido a esse fato. Ele dá muito dano, porém ele tem uma resistência muito baixa, que acaba o quê? Às vezes, quando ele é focado de início, ele morre sem nem bater, tá? Então não adianta eu ter um Pokémon que causa 1 milhão de dano, se ele tomar 2 tapas, morre e não consegue bater. Então, tecnicamente, eu tirei ele para colocar Diance, aumentando a minha defesa. Aí sim, o time se destacou melhor. Eu tirei o Darkrai para colocar o Celebi, dando suporte maior pro meu time. Por quê? O Celebi, ele é um Pokémon que tá quase excluído em todos os times. Porém, tem times que ele roda. Quais? O que ele tem muito psíquico ou tem muita grama. Por quê? Ele tem uma passiva exclusiva de 8 estrelas que dá tipo uma folha. Essa folha, ela meio que é uma segunda vida para o Pokémon. A cada 2 turnos ele gera uma folha dessa para um Pokémon aleatório, sendo grama e psíquico. Como o meu já dá full up, ele começa, né, com ele próprio, né? Ele próprio dá a folha para ele e um outro aleatório. No caso vai ser o Upa ou o meu, né, Zarude. Então aumenta a resistência. Isso porque o Zarude tanca muito, rapaziada. E ele veio sem Z-Move, né? Então assim, outro talvez problema que talvez o time Dark não rodou tão bem, que ele não tem um Z-Move, né? O Z-Move dele melhora as passivas dele legal, tá? Legal mesmo. Porém, diferente do Zacian que veio ano passado, em dezembro, né, que não funciona de jeito nenhum sem Z-Move, o Zarude já funciona legal. Isso aí é um ponto positivo. Testei ele 8 estrelas, achei ele muito bom. Tipo assim, ele tancou legal. O time dos caras muito mais upado. Beleza? Depois resolvi deixar 12 estrelas para testar ele no máximo, né? Maximilian ali, tá? Claro que você pode deixar 11 estrelas, né? É a melhor opção. Primeiro focar 8, depois 11. Se quiser deixar 12, se tiver recurso sobrando, você upa o Pokémon para 12, tá? Que aí ele vai ficar, né, fuzinho bonitinho, tancando que pode, batendo tudo que deve. Basicamente. Então assim, eu não tava usando a Diancie, eu tava usando minha origem, tá? Tava usando o time basicamente assim, não tava usando o Shernes, tava usando o Greninja, né? Até então esse aqui era o time mais equilibrado que eu, né, consegui fazer. E, mano, funcionou muito bem, tá? Realmente funcionou muito bem. Vou botar aqui. Assim. Basicamente, o Celebi, né, eu coloquei pra focar justamente o Revive no Upa, no meu Zarude e no meu Origem. O meu Origem tem uma passiva bem parecida do Celebi, no caso ele tanca mais, né? Só que ele tem um controlezinho interessante, né? Um controle dominante ali na ultimate dele, se é funcionando, né? Assim como o Upa. Vai dar uma sobrevida pro meu Upa e pro meu Celebi, né? Um dos dois que morrer, né? Primeiro, ele vai deixar ali imune à morte por 2 turnos. Então, basicamente, ele faz segurar ali, né? As pontas. E o Ash Greninja pra causar dano mesmo, normal. Então, assim, quando o Ash Greninja conseguia bater, legal. Aí meu time conseguia até ganhar alguma luta. Só que quase toda a luta, mano, ele morre muito rápido, né? Basicamente, ele é focado nisso, não sei porquê, e acaba morrendo rapidamente, né? Então, quebra as pernas. Aí ficou assim, o time às vezes ficou muito resistente, só que faltando dano, né? Faltava dano. Aí eu pensei, não, então vou jogar com a minha Mega Diance, né? Simplesmente vou jogar com a Mega Diance. Daí eu vou manter uma defesa bem mais alta, entendeu? Né? Só que o dano fica bem mais baixo, então assim, eu vou depender muito do meu UPA, né? Do meu UPA conseguir bater, né, no time inimigo. Vou aqui testar uma luta aqui, mano. Vou botar uma luta aqui pra vocês aí ficar ligados. Aí a Diance, por que Diance? A Diance só funciona no time Terra e no time Fada, devido ao Tyranitar, né? Quando tem um Tyranitar no time, a Diance sempre é uma possibilidade de poder ser utilizada, tá? Porque os dois, um buffa o outro, então assim, eles ganham parceria. Fora que o Tyranitar consegue ativar a tempestade, né, de areia com rosas, tá? Com as pétalas, né? Você reparar o campo de batalha fica voando tipo uns diamantes com areia. É a passiva, né, que o Tyranitar tem junto com a Diance. Então meio que ajuda. O ruim aqui, mano, é que esse time dele aqui é muito tanque. E o pior é o Tyranitar dele que acaba prendendo, né, minha backline quase sempre, né? Já tá com a ult ali, ou seja, próximo turno, ó, ele sempre consegue ultar primeiro, então acaba atrapalhando nos meus DPS ali. No caso eu só tenho UPA, né? Aí o único dano que eu tenho, ele bloqueia, né, basicamente. Mas, né, tava tentando arrumar uma forma de contrabater, mas é meio difícil, mano. Aqui basicamente eu teria que ter um dano muito estourado, né, juntamente, tipo a Diance ou um DPS a mais e tal. Mas vocês podem ver aí, ó. Aí ele ulta de novo, né? E fica nesse parangolé maluco. Ó, o Celebizinho ali atrás, dando meu suporte. Ó, o Zarude ulta, cura. Infelizmente, com a parede aqui na frente, ele acaba bloqueando a cura que poderia ali no meu Tyranitar. Outra ultzinha do meu Upa, que foi bloqueada pela parede. Mas vocês podem reparar que o time dele tá morrendo, né? Devagarzinho. Por que isso, Buda? Porque o Upa, ele tem uma passiva interessante de... Quando ele apanha, ou Pokémons Dark apanha, ele ativa tipo um rebate de dano. Ele meio que contra-ataca,
com danos aí. Então, assim, esses danos vai causando dano real, né? Não é um dano tão alto, mas assim, é tanto golpe, né? Contra golpe, que acaba dando um danozinho interessante ali ao decorrer da partida. Beleza? Mas ó, basicamente, ó, o time dele tá quase morto, só que o meu tá indo também de vala. Então, o que acontece? Talvez isso aqui, né, é o que eu digo. A diferença de up, né, do time dele tá fazendo ele ganhar uma vantagem bem superior, né? Então assim, eu consigo bater, causar dano, mesmo não conseguindo causar dano com o meu Pokémon principal, mas no meio do fim, mano, ele ganha porque os Pokémon, cada um tem a passiva, né? Suas passivas roubadas. O Mewtwo é um inútil, né, jogando no solo. Mas em um time que faz ele ganhar tempo a 10 turnos, 10 turnos ele já carregou a passiva dele toda, certo? Então assim, ele consegue bater. Aí tipo, pra quem lembra, né, quem deve ter visto meus vídeos anteriores, que eu tava usando tipo a Rayquaza no time água, por exemplo. No time água, esse time dele aqui não dura, né, 5 turnos. Pra você ver a diferença. Porque o time água tem uma sinergia melhor. Basicamente, tem um tanque que cura e bate. O Mananf é muito irritante, né? Porque ele cura muito e tem que apanhar muito pra morrer. O Keldon fica cancelando as ults do time inimigo, então isso aí ajuda pra caramba, tá? Ajuda pra caramba de vencer, né? Fora que tem, né, a vantagem elemental, beleza? Então, assim, o time água, mano, é muito superior, né? Atualmente no jogo, dependendo da forma que você utiliza, mano, ele consegue ser superior ao time terra, beleza? Basicamente, mesmo com o UP bem mais baixo, né? Com o time água, eu consigo bater nesses times deles. Mas, com o time mais desfocado, né? Já não tem como. Talvez se não te fosse esse Tyranitar, mano, que geralmente agora todo mundo tá usando, porque, né? Obviamente eu tô falando que é o único Pokémon que me atrapalha, a galera toda usa, né? Então, basicamente isso. Se não fosse ele, se meu UPA batesse free, aí, cara, eu acho que ganha, tá? Eu já pensei na possibilidade de usar ele na front, só que aí, mano, ele apanha demais. E aí vem um problema da Gardevoir, né, que todo mundo usa. Gardevoir, ela dá muito controle, e o controle dela vai na front. Então, assim, basicamente o controle sempre vai no UPA, né? É no UPA e no Tyranitar, no UPA e no Tyranitar. Aí isso atrapalha muito. O ruim daqui é o quê? Porque ele estando na front, eu não consigo curar ele com o Zarude, devido à parede do Tyranitar. A menos que, por obséquio, o meu UPA ultasse rapidamente e matasse o Tyranitar. Essa seria a melhor estratégia para mim, tá? Fazer, né, eu conseguir matar. Se eu conseguisse matar o Tyranitar de cara, ou se não o PG dele para reduzir o dano em área do time dele, eu poderia ganhar tranquilamente, né? Mas eu não consigo fazer isso porque eu sou bloqueado constantemente. Então, assim, eu pensei nas possibilidades. Uma era tirar o meu Origem para colocar o Ash Greninja e ter um DPS, né, extra, para ajudar o UPA aqui no caso, que eu acho que em alguns momentos o meu Origem não é tão relevante, né, porque eu já tenho um Celebi aqui, então basicamente eu não precisaria do mil. Então talvez eu coloque o Dash Greninja, seja uma opção. A outra que eu tava testando era com o Xerneas. O Xerneas não tá upado, então isso acaba reduzindo muito o efeito dele, né? Mas só dele não tá upado, eu já percebi que o time tem um desempenho muito melhor. Então acaba sendo uma mistura. E aí eu previ o quê? O Zarude, ele fica muito bom em time grama. Pokémons grama, né? Com Dark, talvez aqui, mano, esses dois aqui são os únicos Dark que, ao meu ver, é os que mais vale a pena, tá? Né? Ser utilizado. Ele e o Zarude, basicamente. O Darkrai é legal, mas ele é muito papel, tá? Mesmo focado no tanque, né? Que eu botei o meu full tanque, full defesa, e ainda assim, mano, ele apanha muito. Porque ele é basicamente focado em controle, então ele não é focado numa defesa legal, né? Se não tiver ali Pokémons pra proteger ele, dar uma imunidade a ele, ele meio que se torna um -1 rapidamente, tá? Porque ele morre muito rápido, certo? O Yveltal do mesmo jeito, infelizmente. O Ash Greninja pela falta de resistência. Então, assim, eu pensei em usar o Terra Dark, né? Dark com Terra, né? Uma possibilidade aí, uma forma talvez de segurar as pontas. Poderia colocar aqui, talvez, a Magerna, ou se não a própria Gardevoir no time. Eu poderia, né? O Celebi ia beneficiar, no caso mais a Gardevoir, pelo ser psíquico. E a Gardevoir ia melhorar o escudo da mediança, fazendo com que eu tivesse um controle, não ia perder o controle, né, que o meu Origem me oferece, ia manter um controle a mais no time, ia ter um danozinho com a Gardevoir, né, que é bem superior ao do meu Origem, tá, rapaziada? Então, poderia ser que funcionasse. Mas aí aquilo acaba saindo do contexto do time que era para ser um time Dark, né? Mas infelizmente o time Dark contra o time da Aliança não roda. De forma alguma, não tem como. Tipo assim, os escudos, as paredes, o controle, mano, é muito dominante, tá? Infelizmente o time é bom no papel, tá? É bom no PvE, mas no PvP ele deixa a desejar, né? Esse aí é meu veredito sobre o time Dark, né?
Passei 2 dias testando, tá? Testei de todas as formas, né? E nenhuma foi validada. Infelizmente, só funcionou quando eu usei outros tipos de Pokémon para engrenar nela aí, tipo, dar o que o time precisava. Tipo, defesa, proteção, dano, né? Basicamente. Agora tem a outra possibilidade. A possibilidade de fazer o Ash Greninja rodar. Talvez o time se sobressaia. Como? É o famoso, né? O time água só roda se tiver sua composição básica. Então, tipo, eu ia ter que fazer, mano, parangolé. Não sei se ia funcionar como eu imagino, né? Mas aqui, basicamente, eu ia ter que usar o componente básico do time água para fazer talvez o Ash Greninja render. A baleia com Mananf, tá? Então ia ficar um Dark Água, tá? Pode ser que funcione? Pode ser. Eu não cheguei a testar, tá? Né? Talvez eu aí para poder fazer aí, né, um testezinho final, né, para ver se tem uma relevância, beleza, rapaziada? Mas assim, é o único time que eu vejo que talvez funcione legal. É o único, até então. Isso mantendo o Ash, né? Se eu colocasse o Keldeo, melhoraria muito mais o time, tá? Mas aí ia ficar muito desfocado, né? Basicamente eu teria que colocar o Keldeo no canto do Mananf. Eu ia ficar com 3 de DPS. Pode ser que funcione? Talvez, né? Eu não sei, o Keldeo é muito parecido com o Ash Greninja, ele tem uma resistência muito quebrada. Só a baleia, mano, pra segurar eles dois, talvez não seja suficiente. Possa ser que seja, né? Possa ser que seja. Talvez não seja, né? Eu teria que testar aí pra ver, beleza? Mas assim, basicamente, mano, a passiva do Keldeo é muito melhor que o Ash, porque o Keldeo tem aqui o que eu falo, né? Que a vantagem dele é o quê? Toda vida que o Pokémon inimigo ulta, ele tem a chance, ele pega e cancela a ult do cara. Basicamente ele chama no X1, a ult dele contra a minha ganha e ele perde a ult, tá? Basicamente isso, ele pode fazer isso até 2 vezes por jogo, né? Então assim, cancelar 2 ults iniciais do time inimigo, mano, é muita vantagem, cara. Porque você evita que seu time apanhe muito, beleza? Então talvez aí seja, né, uma forma. Eu vou testar, né? Depois eu vou ver se eu upo aqui para ver se dá uma validade. Basicamente o time vai ficar focado, né, em cima do Greninja, né, a sobrevivência dele, porque Mananf, Baleia, Zarude, tudo para proteger, curar ele, né, na realidade, para ele se manter vivo. Ele se mantendo vivo, o tanto, talvez aí sim o time consiga, né, ter um desempenho muito melhor, beleza? Qualquer coisa, mano, se funcionar, aí eu trago outro vídeo mostrando, tá, pra vocês aí, né, que tiver interesse, né, que já tem time em água, se tem interesse de usar o Zarude aí, né, é um timezinho que eu já tinha pensado há muito tempo, né, pra poder trazer. Só que eu queria fazer mais com água, né, tipo, eu queria usar o Palkia, queria usar o, né, e só usar o Zarude no time, tá? Ou se não, só o Zarude e o, no caso aqui, o Upa, né, e, tipo, botar o, no caso aqui, o Keldeo, né, no time, tá ligado? Usar o Keldeuzinho e usar 4 água e 2 Dark. Ou ficaria 3 Dark e 4 água, né? Não sei como que o jogo ia definir. Não, ele ia manter 4-2 ainda, né? Ia só ficar os 2 Dark ali e os 4 água aqui, né? Bem de boa. Tá? Então eu poderia fazer isso aí, mano. Era um dos times assim que eu cogitei, né? Pra ver se deixava o time água bacana. Quer dizer, fazer o Ash Greninja, né? Rodar, né? Funcionar no time. Beleza? Mas aqui o problema é as Trinket, né? Porque muita Trinket igual 4 acaba pesando bastante aí, né? Mas, quem sabe, né? Depender daí, nosso teste e vai que, né? Funciona. Então é isso, né? O vídeo de hoje. Mostrando aí, né? O Zarude, o desempenho do Zarude. Pra mim, ele é um ótimo Pokémon, porém, o time que, né? É pra ele rodar legal, mano. Não tem. A menos que você use, como eu tô dizendo aqui. Utilize ele focando, né, em algum Pokémon específico do seu time. Um Pokémon Grama, né? Que você queira deixar vivo. Ou se não, um Pokémon Dark em si, né? Aí ele, como curador, ele cura muito, tá? E ainda deixa o Pokémon imune à morte uma vez, beleza? Ele não deixa o Pokémon morrer. Então isso é muito bom, beleza? Então é isso, né? Também tinha a possibilidade de usar o Shime, né? Eu pensei nessa possibilidade aí também. De upar o Shime, né? Basicamente aqui. E no caso... Colocaria, mano... Deixa eu ver... Colocaria o Shime no canto do meu origem, ó. Seria uma possibilidade aí, mano. Aí eu ia meter mais grama, né? Funcionaria? Talvez. Porque aqui eu ia ter mais cura no time. Só que o Shime, ele cura todo mundo. Não tem esse negócio de, vai curar só grama, vai curar só voador. Não, ele cura geral. Quem tiver com o HP abaixo, ele vai lá e cura. Então, assim, a resistência do time em si ia aumentar. Só que aquilo que eu falo, né? Eu acho que o time em si que não é a resistência que tá, né, atrapalhando, é a falta de dano. Tipo, a falta de matar. Porque não adianta eu ficar tancando se eu não conseguir matar o time inimigo. Né? Tipo assim, eu penso, será que se eu fazer o time resistir muito, como tava acontecendo ali, que o time inimigo dele tava morrendo, né, a longo cara da passiva do Upa,
será que com o Shime aumentando isso, né, a probabilidade disso, eu pudesse ganhar, né? Esse era o meu pensamento. Mas eu não sei se de fato realmente, né, ia funcionar legal. Porque, pra quem não sabe, mano, o Primal Groudon, ele é Pokémon Fire, né? Ele é Fire e Montanha. Só que aí o dano dele de terremoto é mais... causa os 2 danos, tá? Os 2 danos elemental. E o time Grama apanha muito disso. Então, assim, o Shime, o Celebi e o Zarude iam apanhar muito do Primal Groudon, tá? Então isso acaba quebrando muito minhas pernas, beleza? Mas é isso, né? É só uma ideia aí, né? Ideias. Tipo assim, de forma de time, mano, existe milhares, cara. Sempre vai ter uma opção, uma possibilidade de você fazer, né? Um teste, por isso que eu digo que sempre é bom testar, para ver a melhor composição, fazer o time rodar, porque depende muito. Sempre tem aqueles assim, sei o quê, qual é o melhor time? Tem o melhor time pelo contexto do time funcionar muito bem em conjunto. Mas melhor que outro, né? Só na tipagem, beleza? Tirando isso, mano, todo time basicamente é igual. Só que tem uns que tem vantagem em cima dos outros, beleza? Então, assim, não é porque aquele ali tem vantagem em cima do meu que ele vai ser o melhor. Vai ter um que tem uma vantagem em cima dele. Então vai ser melhor que aquele. Sempre tem isso, beleza? Então é isso. Valeu, é nóis. Até a próxima, babies.